Olá, o assunto do fórum de hoje é combate ao câncer. Agora em novembro temos duas datas sobre o tema, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e o Dia Nacional de Combate ao Câncer. O câncer é a segunda principal causa de mortes no Brasil, perde apenas para doenças cardiovasculares. Você sabia que a pessoa com câncer tem alguns direitos sociais? Vamos ver no quadro Olha o Direito Aí. Pessoas com câncer e outras doenças graves possuem uma série de garantias legais que buscam reduzir as dificuldades apresentadas desde o diagnóstico até a realização dos tratamentos para amenizá-las ou erradicá-las, como, por exemplo, saque do FGTS, saque do PIS/PASEP, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tratamento fora de domicílio no Sistema Único de Saúde, vale social, isenção de imposto de renda na aposentadoria, andamento judiciário prioritário. E para discutir o assunto estão comigo aqui no estúdio Daniele Assad, oncologista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e Roberta de Oliveira Melo, defensora pública do Distrito Federal. Muito obrigada pela presença, Daniele. Muito obrigada pela sua presença também, Roberta. Obrigada. Bom, vamos começar então pela questão das garantias, né, dos direitos sociais. Eu fiquei espantada, são muitas, né, as garantias, são muitos os direitos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por exemplo, saque de FGTS, saque do PIS/PASEP. Geralmente, as pessoas têm esses direitos em um determinado ponto da doença. Como é que funciona? Tem como colocar tudo no nicho específico? Não, na verdade, o que acontece? A pessoa precisa ter o laudo médico especificando exatamente a doença, né, o câncer, o tipo de câncer e tudo mais, e aí ela consegue fazer o saque do FGTS, do PIS/PASEP. No caso dos auxílios previdenciários, né, do auxílio-doença, bem como da aposentadoria por invalidez, ela não precisa ter contribuído nos 12 últimos meses, basta que ela seja segurada, né? Tem também ali, que acho que não constou, a LOAS e o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que a pessoa, se perfizer alguns requisitos, como 1/4 da renda familiar de um salário mínimo, ela também tem direito. O Vale Social, que é o transporte interestadual, ela tem direito também. O atendimento dela deve ser feito em até 60 dias após a detecção do câncer, ou seja, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, tem que ser feita logo no início, a tramitação judiciária com prioridade, uma prioridade até especial às prioridades dos idosos e tudo mais. Essa questão dos 60 dias, bom, como é que funciona? Eu fui diagnosticada, eu tenho esse laudo, eu preciso abrir um processo na justiça para garantir isso ou não? Na verdade não. Na verdade, o que a legislação prevê é que automaticamente essa pessoa tem que ser tratada em até 60 dias. Ela tem que receber algum tipo de tratamento em 60 dias. Tipo, o paciente recebe um laudo de um carcinoma de mama. Em 60 dias ela tem que ter pelo menos um tipo de tratamento, ou cirúrgico, ou quimioterápico, ou radioterápico. Então, o primeiro tratamento tem que ocorrer em 60 dias. E isso, muitas vezes, a gente observa que ainda não é cumprido, infelizmente. Na verdade, o que a gente observou, se a gente pegar a planilha de atendimento da Defensoria Pública, a judicialização no que tange a quimioterapia e a radioterapia, ela teve um decréscimo bem grande. A quimioterapia a gente praticamente não judicializa mais. A Secretaria de Saúde aqui no DF tem dado esse atendimento em até 60 dias, a gente não tem tido muito problema. A radioterapia, a Defensoria Pública, um tempo atrás, entrou com uma ação civil pública, porque a fila aqui no DF era muito grande, e aí o Distrito Federal firmou alguns convênios com alguns hospitais particulares, oferecendo mais vagas, então hoje a gente também não tem mais problema de radioterapia. O que a gente ainda enfrenta problema é quando é necessária a cirurgia oncológica, que muitas vezes a gente não consegue, as pessoas não recebem, não conseguem ser tratadas cirurgicamente nesse prazo, e a gente sabe que o câncer, a doutora pode até reforçar, é uma doença, a depender do tipo, acho que quase todos, né? Ela é muito urgente, é muito grave, quanto mais rápida o tratamento, maiores as chances dessa pessoa se recuperar.
E as cirurgias a gente ainda está a gente está tentando resolver, a gente judicializa, mas a gente está tentando resolver junto ao comitê distrital. Essa é uma questão complexa, porque o tratamento ele é multidisciplinar. Né? Então, quando você fala de oncologia, tudo bem, por que reduziu a fila? Né? Porque houve uma contratação de vários oncologistas e a fila zerou. Isso no Distrito DF, Federal, não Brasil. estamos falando do Brasil. Eu tô falando do Isso, DF. DF, né, que é uma situação particular. E aí você encaminha o paciente, por exemplo, para a quimioterapia. Agora, quando eu preciso encaminhar o paciente para a cirurgia, eu vou esbarrar na estrutura hospitalar, porque você tem a questão de vaga de centro cirúrgico, você tem a questão de anestesista. Então, não é só apenas o profissional cirurgião oncológico, ou mastologista, urologista, ou o cirurgião que for. Não é apenas a pessoa física do cirurgião. Você tem que ter uma estrutura que respalde. A gente está falando de direitos sociais, né, de garantias, porque dinheiro é uma questão muito importante quando se fala em câncer, né? Porque a pessoa recebe um diagnóstico e ela já pensa assim, meu Deus, vou morrer, meu Deus, eu preciso de muito dinheiro para fazer o tratamento. É assim mesmo, Daniele? Eu acho que assim, a gente tem dois cenários, né? A gente tem uma parcela pequena, se a gente for considerar da população brasileira, que tem acesso às seguradoras de saúde, sendo que a maioria esmagadora da nossa população brasileira depende do Serviço Único de Saúde para poder fazer todos os seus tratamentos. Na medicina privada, a gente tem o rol de procedimentos que são autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Então, esse rol, realmente, ele não vou dizer que ele é o mais moderno, porque não é, porque ele é atualizado a cada 2 anos apenas, mas é o que mais se aproxima do que se a gente for observar os tratamentos nos grandes centros, por exemplo, os europeus, os centros americanos, é o que mais se aproxima. Não é igual, a gente tem no Brasil uma defasagem de pelo menos 2 anos de incorporação de tecnologia em relação aos países. Então, um medicamento que é aprovado agora em junho, ele já está usando há 2 anos pelo menos. Isso na medicina privada. Quando a gente vai falar da medicina pública, é um abismo que a gente não consegue nem medir, aferir isso. Por quê? As incorporações do Ministério da Saúde, elas são todas passadas por uma Câmara Técnica, que é chamada CONITEC. Então, a CONITEC, pelo meio dos seus assessores, da sua comissão, faz uma avaliação se aquele determinado medicamento deve ou não ser incorporado pelo SUS, porque se for incorporado, o Ministério da Saúde deve pagar. Então, muitas vezes, medicações que são incorporadas, às vezes, no Reino Unido, que tem o NICE, que é um sistema muito rígido, ou medicações que são incorporadas no Canadá, aqui no Brasil não são. E isso causa uma grande discrepância entre o acesso do público e do privado. Então, muitas vezes, eu tenho uma paciente X que tem uma determinada doença, se ela tiver um plano de saúde, ela vai ser tratada de uma certa forma, com determinados remédios que a gente já sabe que às vezes vão levar a um aumento de sobrevida, ou às vezes aumento de chance de cura, e as outras pacientes às vezes não têm acesso a isso. A gente procura, em todos os casos, oferecer a melhor medicina, a melhor terapêutica que a gente tem disponível, mas em muitos casos o melhor que a gente tem disponível fica aquém, infelizmente, e a gente tenta fazer a limonada do limão que a gente tem, né, na nossa mão, infelizmente. Eu posso dizer que a discrepância, então, entre os tratamentos do público e do particular ela é muito grande? É muito grande, sem sombra de dúvida. Isso não sou eu que estou falando, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem se empenhado muito nas incorporações e conseguiu. Por exemplo, agora a gente conseguiu a aprovação, o parecer favorável ao Ministério da Saúde da incorporação de 2 tipos, um tipo de anticorpo, pertuzumab, que é um bloqueador do HER2 associado ao trastuzumab, para o tratamento de pacientes com câncer de mama inicial. Antigamente, a gente só tinha o trastuzumab, que demorou mais de 6 anos para ser aprovado no Brasil, só para pacientes que tinham doença avançada. Depois, a gente conseguiu para a doença inicial e agora a gente conseguiu essa outra incorporação. E qual é o impacto da incorporação desse medicamento? É que aumenta de vida, aumenta a chance de cura nas pacientes que têm uma doença inicial e nas pacientes que, infelizmente, não têm doença inicial, que a gente chama de doença metastática. O que é isso? Pacientes que já têm doença fora do órgão inicial, já têm implantes
lesões no fígado, no pulmão, osso, sistema nervoso, que já tem doença disseminada, que não tem possibilidade de cura, apesar de você não ter possibilidade de cura, você consegue aumentar o tempo de vida. A gente não tem como aferir financeiramente o que é um ganho de sobrevida, às vezes de até 15 meses, né? A pessoa viver mais com qualidade de vida, com redução de sintomas, isso é muito importante. Não é só curar, a gente também tem esse papel fundamental de aumentar o tempo de vida com qualidade. Claro, e à medida que uma pessoa não consegue esses medicamentos mais avançados para a gente aqui no Brasil, né? No Sistema Único de Saúde, acontece a judicialização. Na verdade, o que acontece? Os próprios médicos da secretaria, muitas vezes, eles passam esses medicamentos que não estão incorporados a essa lista, que são os chamados medicamentos não padronizados, que ainda não foram padronizados. E recentemente o STJ se manifestou a respeito do tema, é o tema 106 do STJ, que nos dá parâmetros para a gente poder judicializar essa questão do medicamento não padronizado, né? Que é o laudo médico detalhando que aquele medicamento é imprescindível para a cura da doença, ou que já foram tentados outros medicamentos padronizados e não se obteve êxito, a hipossuficiência econômica da pessoa para adquirir aquele medicamento e que o medicamento tenha registro na Anvisa. Então, de posse desses 3 requisitos, a gente judicializa e a gente tem conseguido, né? Não o medicamento, mas a gente faz um sequestro na verba pública, dá o alvará para a pessoa compra o medicamento e depois presta contas no processo. Ok, eu vou pedir licença para vocês, porque chegou a hora do nosso intervalo. E você é de casa, não saia daí, é só um intervalo rapidinho, eu volto já já. O Fórum de hoje fala sobre o combate ao câncer. Falamos na primeira parte do programa sobre os direitos sociais da pessoa com câncer e também sobre o diagnóstico. O câncer afeta pessoas em qualquer idade, inclusive as crianças. Nos últimos 20 anos, por exemplo, o diagnóstico da doença aumentou 13% em crianças menores de 14 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. E para entrar nesta parte do tema, vamos ver um vídeo da Abrace sobre a campanha Juntos Vamos Sonhar e Ir Muito Além. Meu sonho é ser veterinário. Poder cuidar dos animais é o que eu mais quero. A girafa precisa ficar forte para poder viver. Todos nós precisamos de cuidado. Daniele, câncer em crianças, eu sei que não é a sua área de especialidade, mas câncer em crianças, geralmente ele é mais agressivo? A grande questão, eu acho que é o desafio diagnóstico, né? Porque é comum, você tem a criança, às vezes, referindo algum tipo de dor, algum desconforto. Ah, mas ela caiu,
ela bateu, comeu alguma coisa estragada. Então, às vezes, a criança passa meses passando mal, tendo aqueles sintomas, às vezes perdendo peso, não querendo se alimentar, e não consegue ter o diagnóstico. Então, eu acho que a grande questão é o atraso do diagnóstico. Algumas vezes é uma questão das famílias não levarem, talvez, a criança a um pediatra, procurar uma assistência médica para poder ver. Muitas vezes, até o próprio médico pode, às vezes, negligenciar algum sintoma. Não, vamos ver um pouquinho, vamos dar mais um tempo, ver se a criança melhora ou não, porque não se pensa nisso, né? O câncer a gente até pensa no adulto, mas não se pensa muito no câncer da criança. Então, eu acho que a grande questão talvez seja isso, é um atraso do diagnóstico. Por, às vezes, a gente negligenciar o sintoma, porque criança brinca muito, às vezes tem algum trauma, alguma coisa desse tipo. Então, acho que o grande desafio é esse, é ter uma avaliação precisa e ter a desconfiança, para poder fazer toda a investigação adequada e, dessa forma, conseguir o melhor tratamento. Roberta, em relação às crianças, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, esses direitos sociais, eles são estendidos para os pais das crianças? São. Aos pais e aos adultos que têm algum tipo de incapacidade. Então, por exemplo, o Vale Transporte Interestadual, ele é estendido à pessoa que vai acompanhar. O TFD, tratamento fora do domicílio, ele abarca também a pessoa que vai acompanhar. Eu queria voltar no assunto do primeiro bloco, que é a judicialização. E eu queria que vocês falassem, para mim, a opinião de vocês. Esse é o caminho mesmo, de fato? Conseguir esses tratamentos, esses medicamentos através da justiça? Eu acho que o caminho, de fato, é a gente ter uma organização do nosso sistema, um esforço conjunto de órgãos defensores, população de pacientes, sociedade civil, no caso, a Sociedade Brasileira, o Ministério da Saúde, um esforço conjunto e indústria farmacêutica. Um esforço conjunto para a gente ver realmente o que faz a diferença, o que é essencial, para a gente poder incorporar pelo Ministério da Saúde, que ele disponibilize isso para os pacientes do Sistema Único. Agora, não é só o Ministério, né? A própria indústria tem que rever as questões, porque o preço como é inviável realmente você incorporar remédios que às vezes custam 15, 20 mil, às vezes 100 mil reais uma aplicação. Você imagina isso no universo de uma população brasileira. Não há sistema que consiga sustentar isso. Então, esse esforço conjunto, sim, da gente desenhar quais são os melhores protocolos de atendimento para os nossos pacientes e a gente organizar o nosso serviço. Por quê? Qual é o problema da judicialização? A gente entende que realmente o tratamento é diferente, mas quando se judicializa, muitas vezes a verba destinada para determinadas coisas, essa verba é que vai para a judicialização. Então, você desorganiza todo o sistema. E acaba que quem tem acesso, talvez a um advogado, um defensor, você fica totalmente desigual, né? A Defensoria Pública sempre atua no sentido de tentar resolver os conflitos administrativamente. A gente participa de todos os fóruns, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, a gente sempre tenta não judicializar. A judicialização, como a doutora Daniele falou, ela é ruim não só para o Estado, mas para o próprio paciente. Né? Ele tem que ir várias vezes à defensoria, ele fica... não é uma coisa rápida. E não pode ocorrer no tempo necessário. Exatamente. Justamente, né? Por mais que a tramitação do processo seja muito rápida, nunca é rápida o suficiente. Não é automático, né? Entre conseguir a sentença e o fornecimento da medicação, às vezes existe vão um meses. lapso temporal muito grande. Meses, né? Então, realmente, é um esforço conjunto, uma política pública conjunta. Eu acho que ela é bem mais efetiva para o tratamento da pessoa, para a pessoa portadora de câncer. Bom, agora eu quero aproveitar para tocar em outro ponto também muito importante, que é a aposentadoria. Então, vamos supor, eu tive câncer ou eu tenho um câncer, mas eu não aparento tê-lo e eu preciso dessa aposentadoria. São casos reais isso? São casos reais, do que a gente observa assim. Em alguns casos, hoje com o avanço dos tratamentos, então,
os pacientes, de forma geral, eles não são aqueles pacientes que a gente via antigamente. A gente tem pacientes que têm doença disseminada, mas que estão rígidos, numa condição boa, mas isso não quer dizer que não tenham doença grave e muitas vezes incurável. Então, como a gente procede, né? No caso, né, o paciente se dirige ao médico, o médico fornece um relatório médico. E, junto disso, a gente sempre aconselha, recomenda que o paciente tire cópia dos seus laudos, dos laudos de biópsia, laudos de exame de imagem que comprovem, às vezes, a doença avançada. Levem isso tudo e apresentem ao perito. Mas a gente observa que, às vezes, mesmo com isso tudo, há uma certa dificuldade de conseguir a aposentadoria, não é mesmo, Roberta? Os peritos, nem sempre, aquela pessoa que é acompanhada pelo seu médico o tempo todo, o médico dá o relatório com o diagnóstico da doença e tudo mais, e quando vai fazer a perícia no INSS, o perito confronta, né, de maneira, na maioria das vezes, equivocadamente, e não concede a aposentadoria. Então, a pessoa que já está passando por um problema desse, ela tem um laudo atestando que a doença é incapacitante para o trabalho, ela não consegue a aposentadoria. O que diz a lei sobre a aposentadoria? Então, a lei diz aquilo que eu havia dito no início, que a pessoa tem que estar na condição de segurada. E ela tem que apresentar o documento, que é o laudo médico. Ela não precisa nem ter contribuído pelos últimos 12 meses, ela tem que estar segurada, ela tem que estar contribuindo ao INSS, mas não tem nem o lapso temporal de 12 meses. Mas tem estágios da doença para que a aposentadoria seja... A doença tem que ser incapacitante para o trabalho. Tem uma outra questão que também gera muita dúvida, que é um direito social em relação ao IPI do carro. Vamos, então, desmistificar essa questão aqui. Os pacientes, eles têm muitos direitos, não estou falando que são suficientes ou não, mas para cada direito, você tem que preencher determinados quesitos. Né? Não é apenas possuir um diagnóstico de si, de ser, que te dá direito a ter essas questões todas. A questão da isenção de IPI é para você adquirir um carro, para você poder conduzir. E quais são essas situações? Tratamentos que deixem a pessoa com sequelas. Limitações motoras, neurológicas. Então, não é simplesmente ter feito uma cirurgia ou algo desse tipo. Muitas vezes a pessoa faz e fica curada, fica sem sequelas motoras. Então, quando você tem esse ponto atendido, é que você faz jus. Na verdade, a isenção do IPI, ela vem necessariamente com uma limitação, né? E um carro adaptado para essa limitação da pessoa. Então, não é algo automático. Teve a doença, teve o câncer, automaticamente eu tenho direito à isenção do IPI. Não é assim. A gente percebe que o mundo avançou muito em relação a essa conversa sobre o câncer, né? A gente fala muito em interdisciplinariedade, porque a gente sabe que são muitos os profissionais que precisam ser envolvidos nesse processo. Agora, essa questão do diagnóstico é uma questão tão didática, é uma questão tão importante, a gente bate tanto nisso, mas você percebe que a gente chegou no patamar ideal ou a gente ainda precisa muito bater ainda temos que nessa... avançar muito, nunca. Acho que são duas coisas diferentes. A gente tem uma questão de prevenção e a gente tem uma questão de diagnóstico precoce. As políticas de rastreamento de colo de útero, rastreamento mamográfico, rastreamento com colonoscopia, isso é uma coisa que é mundialmente aceita, defendida pela Organização Mundial de Saúde, e a gente sabe que a gente está muito aquém do esperado, muito aquém. O rastreamento de mamografia, não, 20% da população brasileira tem acesso. Está muito aquém. Isso é para rastreamento, que a gente está muito aquém. Vacinação de HPV, não se tem acesso a isso, então você não tem como, né? E a outra questão é prevenção. Prevenção, como que a gente faz para prevenir câncer? Não fumar, não beber, atividade física, não ter obesidade, não ser, né, sedentário, alimentação, isso tudo a gente pode fazer, a gente vê que isso é negligenciado. Então, a gente tem muita coisa para caminhar. A coisa está melhorando, a gente vê que há uma divulgação, as redes sociais ajudam isso muito, porque né, há um incentivo, as campanhas, mas nós temos muito trabalho a ser feito. E isso envolve todo mundo, a sociedade civil, as sociedades médicas, o governo, todo mundo tem que estar engajado para isso poder melhorar. Prevenção, de fato, é a chave para muita coisa, né? Com certeza. Bom, para a gente terminar, Roberta, a Defensoria está aí, né? É simples o acesso de uma pessoa com câncer que precise?
Muito simples. Na verdade, a pessoa vai até o nosso núcleo da saúde, munida dos laudos médicos, a gente precisa ter os laudos, muitas vezes a pessoa nem tem o laudo, muitas vezes a pessoa nem foi ainda atendida, mas ela vai até nós tentamos, como foi dito anteriormente, resolver a situação de forma administrativamente, por meio de ofício, telefonema para a secretaria, a gente tenta resolver o problema dessa forma, entra em contato com a farmácia, se for problema de medicamento, porque muitas vezes eles vão lá, não tem, e aí no dia seguinte já tem, então a gente não precisa judicializar, e tentamos administrativamente, aí caso não consigamos administrativamente, é que a gente judicializa. Como disse a doutora, a não judicialização é sempre melhor. Tá certo. Roberta, muito obrigada pela sua presença aqui no fórum. Obrigada também, Daniele. E eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. A TV Justiça está no YouTube, TV Justiça Oficial. Segue a gente lá. Tchau.